Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro, uma produção AgroSelections. Nós estamos chegando na terceira temporada e eu fico tão feliz nesse momento. Chegar na terceira temporada, isso quer dizer que já é o terceiro semestre de conteúdo, de produção, onde a gente traz os melhores selecionados aqui pela AgroSelections para essa mesa, para conversar com vocês. E nessa para esse primeiro episódio dessa terceira temporada, a gente já vai começar falando aqui de juventude do agro, novas carreiras, tecnologia, e para isso eu convidei dois muito especiais que eu estava tentando trazer para essa mesa há muito tempo. Então, vou apresentar para vocês Donovan Maia, mestre em agronegócios e CEO da Fox Grão. Seja muito bem-vindo, Donovan. Muito obrigado, a felicidade é minha de estar aqui nessa iniciativa da AgroSelection, né? Estar aqui no Agro do Futuro, acompanho bastante o podcast aí, para mim é uma honra estar aqui hoje debatendo esse nosso agro forte que produz, que movimenta toda a nossa economia, né? Que maravilha, muito obrigada, a honra é nossa de receber você. E sempre presente aqui no estúdio com a gente, mas nunca nessa mesa, pela primeira vez, eu vou ter a honra aqui também de conversar com ele e trazer esses insights maravilhosos desse homem para vocês conhecerem, Samuel Idigal. Samuel, que é CEO da Plansagro Tecnologia e Agronegócio. Samuel, muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, a gente bate ponto aqui, mas nunca sentou na mesa do Agro do Futuro. É uma oportunidade muito grande, porque aonde tem a palavra agro e futuro junto, a gente quer estar no meio também. Obrigado. É isso. E não tem como separar agro de futuro. O agro, ele está presente em tudo. E o que a gente faz aqui, Samuel, é sempre olhar para essa construção de passado, presente e futuro. A gente mira no futuro, mas sempre atentos ao passado que nos trouxe até aqui e como é que está agora, esse momento atual. E aí a gente, então, consegue traçar as rotas necessárias para um futuro mais perene, mais saudável para todo o agronegócio, né? Então, quero convidar vocês para a gente falar aqui de tudo e mais um pouco, sem limites. Eu quero que vocês contem para mim um pouquinho de como é que vocês chegaram no agro. Então, são muito jovens, né? Qual que é a idade de vocês? 31, gente. Aí. 26 anos. Dois garotos, gente, dois garotos. Os 30 diz que a nova saída da adolescência agora é os 30, né? Então, a gente o pessoal tá falando isso aí, né? A gente já tá correndo já tem um tempo, já. Então, isso significa que eu tô praticamente na puberdade. Tá ali, viu, Samuel? Liberando. Mas que bom, né? Porque nós estamos mais longevos também, então a gente vai chegar aí na melhor idade cada vez mais à frente e mais produtivos. Mas vocês são muito jovens, mas vocês já têm uma história bacana no agro e eu queria que vocês me contassem um pouquinho de como que começou e como que vocês chegaram até aqui. Donovan, 31 anos, já é mestre, mas você já atua há bastante tempo também com agro, né? Já, Gi. Eu venho aí em 2014, entrei em 2009 na universidade, fiz faculdade de agronomia, fiz o curso de agronomia, me formei em 2014, trabalhei com agro ali na região de Cristalina, o pessoal fala da região do ABC ali, alho, batata e cebola, uma região riquíssima, muito boa mesmo, com grandes altitudes, tive a oportunidade de ficar ali 2 anos, numa multinacional, trabalhando com milho, sou apaixonado nessa cultura de milho, mais do que tudo. E depois eu fui para uma outra pegada aí, que foi trabalhar na Ambev, que foi uma das maiores escolas que eu já tive até hoje, que todo mundo sabe que essa companhia ela é uma escola aí de gente, ensina todo mundo a trabalhar mesmo. Tive a oportunidade de estar lá por 1 ano, depois saí para fazer esse mestrado que você acabou de citar, né? Mestrado em agronegócio, com foco em gestão e competitividade do agronegócio, estudo de cadeias, custos transacionais, racionalidade limitada dos agentes e como que a gente traz mais competitividade para o setor. Logo depois, aí, nesse meio tempo também, eu fui convidado para estar junto na gestão pública, como superintendente de produção rural sustentável da Secretaria de Agricultura daqui do estado de Goiás, onde eu fiquei 4 anos. E no meio disso aí, sempre participando de algumas iniciativas, estive como
líder de projetos, como presidente ali da FAEG Jovem aqui em Goiânia, que é uma iniciativa da FAEG bastante interessante de liderança ali da juventude voltada para o agro. Hoje estou também como presidente da AGE, que é a Associação de Jovens Empresários e Empreendedores aqui em Goiânia. Então a gente vem trabalhando aí esse movimento de liderança, aprendendo sempre, estando sempre em conexão com outras pessoas e agregando o agronegócio, né? E no último ano, aí a gente acabou de fazer um ano, a Fox Grãos foi criada, que era uma iniciativa de eu mais com 3 sócios aí. A gente queria melhorar as relações comerciais do agronegócio, principalmente no que tange a grãos. Aí a gente tem muita coisa para ver, conformação tributária, logística, as relações comerciais com crédito. Então a gente está entrando nesse mercado, agora eu falei entrando tem um ano, porque o agro, as coisas acontecem, não vou falar devagar, elas são rápidas, mas tem que ter longevidade no negócio. Mas o curto prazo é um pouco mais longo exatamente. Do que a maioria dos setores. Né? Falou bem, Di, porque no agro é assim, ó, primeiro você prepara a terra, depois você semeia, você cuida, até você colher, tudo tem um tempo de plantar e o tempo de colher. E a gente vê que realmente esse curto prazo aí demora mais um pouquinho, até por causa do agro, a barreira de entrada é grande. Se a gente for fazer uma correlação com o produtor rural ali. Mas estamos aí a Fox Grãos com um ano já comercializando estado de Goiás inteiro, já faz um pouquinho de Mato Grosso, um pouco de São Paulo ali, Minas Gerais um pouquinho, mas o foco mesmo hoje, estado de Goiás, transacionando grãos de ponta a ponta aí, diminuindo esse custo transacional para aumentar a competitividade do setor. Que é onde você se especializou mesmo e está fazendo isso na prática agora, né? Exatamente. Muito bom. E assim, lá de casa, da família, tem agro em algum lugar? Tem agro, meu avô, produtor rural, meu pai já plantou tomate, não era com grãos não, mexeu muito com tomate lá anteriormente. A gente vê aí a chamada Cidade do Tomate ali, Goianápolis. Cidade do Tomate não porque produz a maior quantidade de tomate aqui do estado, mas porque tem o maior número de produtores rurais que produzem tomate, sabia disso? Não Por isso sabia. que lá é conhecido como capital do tomate. Olha só. E aí meu pai vem de lá, quem sabe aí de tomate, antigamente como que se plantava tomate, tinha o tal do copinho de jornal, já ajudei a fazer muito copinho de jornal, abrir a irrigação antes, você tinha que abrir o suco para a água passar. Então, assim, vem dessa história um pouquinho aí, mas agora a gente trabalha mais com grão, também sou produtor rural, mas hoje muito o foco aí está na comercialização. Excelente, muito obrigada por partilhar da sua história. O Samuel, eu sei que tem também um pezinho, os 2 pezinhos no agro, né, Samuel? De fato. A gente vem de família de produtor, né? Então, meu avô até hoje toca fazenda em Caldas Novas, mas foco em grãos mesmo. Grãos, um pouquinho de sorgo. E o meu avô, parte de pai, também já vem de produtor rural. Foi o primeiro a trazer uma vaca gir lá para Piracanjuba. Então, na época, isso daí virou um bafafá muito grande. E foi interessante ver essa construção desde criança, porque os 2 foram opostos, né? Um vô já tinha uma estrutura familiar e um posicionamento dentro do agronegócio herdado e o outro foi construído. Então, quando a gente vê essas 2 pontas, a gente consegue analisar com uma certa frieza a questão de investimento e como lida com dinheiro, né? Porque o outro vô, que não teve uma estrutura financeira tão boa assim, conseguiu erguer, mas caiu na mesma velocidade. Então, a partir disso, a gente já foi, desde pequeno, tendo esse contato com a parte de finanças e fazendo comparação, né? Que foi muito do que construiu a nossa trajetória hoje. Isso não foi, claro, em primeiro momento, mas quando a gente faz uma análise no passado e consegue entender muitos pontos que ligam e trazem a gente até esse ponto que a gente está atualmente, que é como lidar com finanças e administração estratégica de propriedade rural, né? Então, teve um período da minha vida que eu morei na Inglaterra, passei 4 anos lá, foi uma experiência muito boa, tanto da parte de crescimento pessoal também, quanto da parte de estruturação da mentalidade para aguentar certos tipos de estresse. E isso foi interessante, porque hoje, tudo isso que a gente consegue aplicar e repassar para esses 12 mil produtores rurais que confiaram no nosso trabalho, vem desse histórico aí, tanto familiar quanto de posicionamento de vida também que a gente viveu nesse período fora do país. E hoje o que você faz? Conta um pouquinho da Planos Agro também. Hoje a Planos Agro atua com ferramentas de gestão financeira para o agronegócio.
Então, a gente trabalha com sistemas, planilhas e até cursos de gerenciamento de fazendas. E a gente conseguiu entregar isso durante 5 anos aí para 12 mil produtores rurais. Então, foi uma experiência muito boa que a gente introduziu no mercado, que foi, de fato, levar de uma maneira acessível o gerenciamento financeiro para propriedades rurais que muitas vezes não conseguem arcar com a mensalidade excessiva de um sistema de gestão. E a gente está lá dentro dessa fazenda auxiliando a agricultura familiar a gerir esse negócio com mais responsabilidade. Olha que legal. Eu gosto de fazer essa construção porque a gente sempre entende mesmo quem nós somos, né? Olha que bacana. Então, vocês construíram negócios, vocês são jovens, vocês encaram o agro de uma forma completamente diferente do que os seus familiares encararam. Vocês viram outras tantas possibilidades no agro e vocês estão construindo a carreira de vocês, a vida profissional de vocês, paralelo. O agro continua no tradicional ali, na produção, mas vocês encontraram uma forma que caminha junto com tecnologia, com novas carreiras, vocês construíram, estão construindo carreiras realmente que são muito novas, né? Que os nossos pais não tinham conhecimento disso. Então, se a gente falar assim, startup é um termo muito novo, né? Em marketing digital, em venda de carrinho aberto, todos esses termos que a gente usa no marketing digital, eu não fazia ideia do que era. Só para você ter ideia, minha mãe ficou, acho que os 2 primeiros anos sem saber o que eu fazia. Porque era difícil ela entender e entrar isso na cabeça dela, sabe? Gente, interessante, quando na abertura falando aqui sobre futuro e falando sobre agro, e o que a gente trabalha hoje, falando assim, olha, vocês colocaram tecnologia, colocaram inovação. E aí eu trago aqui 2 conceitos que eu gosto muito de falar, que é custo transacional e racionalidade limitada. Na economia, Gi, se diz muito que os processos tendem a ficar cada dia mais complexos, mais onerosos. Só que essa teoria econômica não contava com a tecnologia. A tecnologia chegou e ela começou a dizer o seguinte, olha só, com automação de processos, tem como a gente diminuir a quantidade de tempo, diminuir as distâncias, diminuir o espaço e fazer isso de forma muito mais barata. Então, os conceitos de economia circular, de sustentabilidade, eles começam a ser realmente utilizados da forma que eles foram pensados por grandes pensadores e filósofos lá atrás. Falava-se em sustentabilidade lá atrás, entendam o termo aqui, mas é como se fosse os bicho grilo, como se fosse os ambientalistas erradões, que é difícil, isso não funciona. E agora entendeu-se o quê? Vamos citar a Ana Primavera aqui, que tinha um pensamento de uma agricultura regenerativa, uma agricultura diferente, com menos interferência, e aí tinha produtividade. E aí a hora que a gente chega no momento agora que a gente começa a entender, essas relações podem ser benéficas se elas são bem manejadas e elas são bem melhores do que às vezes alguns pacotes que nós tivemos. Embora esses pacotes foram muito importantes para que a gente chegasse até aqui. Se não fossem os pacotes tecnológicos que foram desenvolvidos, eu gosto muito de falar, teve um agrônomo que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu, como agrônomo, fico muito lisonjeado. Ele é um norte-americano e ele ganhou esse Prêmio Nobel da Paz justamente porque ele iniciou esse movimento de um novo tipo de agricultura. Esse pacote tecnológico que a gente vê hoje de melhoramento genético, a gente vê também, às vezes, de transgenia, a gente vê alguns melhoramentos genéticos voltados a pacotes de defensivos agrícolas, foi iniciado por esse agrônomo. Só que isso possibilitou a produção de comida em massa no mundo inteiro. Então, possibilitou a gente chegar até aqui. E agora o que a gente vê? Olha, a tecnologia, ela disrompeu mesmo, o termo disruptivo. Ela acabou com aquele passado que a gente tinha e está chegando uma forma diferente. Então, agora a gente tem tecnologia, a gente fala de Big Data, a gente fala de uma quantidade de informações muito grande e uma capacidade de processamento de dados muito grande. Então, peraí. Então, agora é possível colocar isso tudo numa base de dados e realmente ser inovador, ser mais sustentável. Agora o ESG vem com uma pegada muito forte, porque aí, agora não é só bonito, não. Antes, o ambientalmente correto era bonito. Agora, o ambientalmente correto, ele é mais economicamente viável. Exato. E ele está se provando cada dia mais. Porque ele é mais longevo, porque ele tem mais sustentabilidade ao longo prazo. E aí não precisa nem falar da parte social, né? Que ela é tão importante, porque
tudo que nós fazemos são de pessoas, para pessoas, por pessoas, então se não for as pessoas, não tem nem porquê nenhum modelo de negócio existir. Não, perfeito. A gente acredita muito nisso e a gente sempre fala aqui no podcast também nessa questão da sustentabilidade, que ela tem que ser financeira, né? Sustentabilidade econômica do negócio, em primeiro lugar. Não adianta eu falar que você não vai... não, você tem que cuidar do meio ambiente, mas você não está conseguindo botar comida em casa, essa pessoa não vai pensar no meio ambiente se ela ainda está na base da pirâmide. E essa proposta que está ascendendo aí, que o dono citou bem, é que agora é as duas pontas, né? Isso. Paga as contas de casa, mas também colabora com o meio ambiente. Isso, e cuida realmente nessa continuidade, tanto da propriedade quanto da sociedade mesmo, né? E a gente, aquele conceito de lá fora não tem, né? Igual quando você joga, você não, eu te respeito, eu sei que você não faz isso, nenhum de nós aqui fazemos, mas quando algumas pessoas pegam e jogam lixo fora pela janela do carro, você não tá jogando lá fora, essa é a sua casa, a gente não tem outra, gente. Não tem, a casa nossa chama Planeta Terra. Tudo que você tá jogando, você tá jogando dentro da sua casa. Então você já sabe o comportamento dessa pessoa dentro da casa dela. Da casa, o habitat dela mesmo. Então, a residência dela. Então, assim, o que a gente tá entendendo é que não tem que cuidar do meio ambiente como uma coisa separada. Você tá cuidando do que é seu, você tá cuidando do seu processo produtivo. Então, você tá investindo em você mesmo quando você é mais ambientalmente correto, mais socialmente responsável, socialmente justo, porque isso traz sustentabilidade para o seu negócio. Pode falar. A gente vem falando, parece uma coisa distante, mas não é. E está em todos os pontos da nossa cadeia, né? Então, vamos pensar na cadeia da pecuária, que a gente tem batido mais aqui, mas, enfim, do produtor rural sempre tem muitos pontos na cadeia. E sempre que a gente realmente, como você falou, encurta facilita, a gente está trabalhando com sustentabilidade. Tempo faz diferença no seu resultado, mão de obra faz diferença no seu resultado, capacitação, enfim... A logística e o que vocês... de recursos como um todo. Isso. E o que vocês fazem, cada um à sua forma, com a sua empresa, né? Ambas são focadas em tecnologia e inovação, mas para facilitar realmente focadas esse em processo. competitividade. Isso, Exato, isso. Né? Então, e para facilitar processos para que no final o resultado está lá na última linha do balanço dessa propriedade, desse produtor, para que ele tenha tido mais tempo para passar com a família, para que ele tenha condição de dar um aumento de salário para aquele profissional que trabalha com ele que pôde se capacitar porque teve mais tempo, com inclusive, certeza. Né? Isso volta para o negócio dele em forma de produtividade, né? É um ponto muito interessante. Na última mentoria a gente falou, que foi sexta-feira agora, dia 14, a gente falou muito sobre gestão de recursos no agronegócio. Aí entrou diversos pontos. E um ponto importante foi esse da sustentabilidade que o Donovan estava citando aqui. Por que é importante esse ponto? Porque se a gente for ver, né, na palavra de Deus mesmo, Deus deixou a terra para a gente produzir e ficou com o céu. Né? Então, a responsabilidade do produtor rural hoje, ela é mais do que dentro das cercas que ele tem dentro da propriedade. Ele tem a missão de alimentar o mundo com responsabilidade de gerar recursos para sua própria família e para o resto das pessoas. Então, carregar esse peso nas costas, muitas vezes as pessoas não têm noção da responsabilidade que é. Então, quando a gente traz essas bases de gestão financeira, conceitos de administração dos próprios recursos da porteira para dentro, isso implica não só nesse controle que ele vai ter dos próprios recursos que ele tem disponível na propriedade, mas também na forma de produtividade que ele vai disponibilizar para o mercado, um nível mais elevado. Muito bom. Vocês têm cases reais aí de melhorias que vocês já conseguiram ver acontecer? Eu posto direto no Instagram, um por semana, mais ou menos, de acordo com isso. Me conta um case aí, Samuel, quero saber. Recentemente eu postei no Instagram que teve um produtor rural que entrou em contato com a gente inicialmente e ele fazia a contabilidade, fazia o orçamento do que ele precisava comprar num caderno que ele achava na cozinha. Aí toda semana ele pegava esse caderno, ou sempre que precisava fazer compra de insumo para a fazenda, pegava esse caderno e levava na cidade, fazia as compras e devolvia o caderno. E certo dia a mulher dele ficou grilada com ele. Falou, rapaz, você tá pegando meu caderno de receita, onde tem pão de queijo, biscoito, bolo, para levar para a cidade aí, eu tenho que descartar, esse trem fica complicado. Então foi aí que a gente começou a introduzir, na época foi um sistema bem simples, foi quase uma planilha mesmo, onde ele já começou a fazer esse controle financeiro da propriedade dele. E eu brinquei com ele ainda que eu consegui salvar até o casamento dele depois dessa. Não atrapalhou mais na cozinha. Com certeza, né? Donovan.
Gi, a Fox, a gente vê como uma força de comercialização, melhoria de comercialização do produtor e tem um jargão que a gente usa aí, comercialização de precisão. O que significa isso? O preço vai oscilar. O preço vai subir, cair daqui para a safra que vem o tempo todo. Ontem estava 4% mais alto, hoje caiu 4%. É uma coisa que o produtor não controla, né? Isso. E o que a gente oferece na Fox são opções para que ele possa fazer seu travamento. Case de sucesso? Hoje, nós temos 4 operações que estão acontecendo hoje, que todos os contratos estão acima de R$70 de milho. Se você for pegar isso para preço de hoje, a gente sabe que esse era isso pegando na roça. Era preço que antes, praticamente, que existia de fevereiro para trás, que foi antes do início da safrinha mesmo. Então, assim, case de sucesso. A gente ajudou esses produtores rurais a comercializarem melhor. Então, eles fizeram contratos lá atrás e estão entregando hoje. E a preços que garantiram a sustentabilidade desses produtores. E tiveram diversos produtores que não quiseram fazer, que não quiseram travar. E o que a gente faz? A gente fez trava financeira, fazendo head de todas as operações, o que traz segurança para esse produtor rural. Hoje esses produtores não se preocupam com a logística. A gente vai o caminhão chega lá na propriedade dele, ele não se preocupa com a nota que a gente tem que tirar com a nota do caminhão. Ele faz uma nota fiscal de venda para a Fox e nós cuidamos da logística, cuidamos de CTE, MDF, seguro de carga, análise de risco caminhoneiro, que os produtores vão entender do que eu estou falando, e todo esse trâmite burocrático é por conta da Fox. Toda a responsabilidade do momento que a gente sai da propriedade rural até a entrega do grão é responsabilidade da Fox. E do outro lado, a gente está entregando um produto de qualidade que os nossos produtores estão produzindo, com a cadência correta lá na planta, que seja um confinamento, que seja uma fábrica de ração, uma granja de aves, ou suínos, ou esmagadora de soja, e a gente entrega em todos esses pontos. Então, hoje, graças a Deus, nós temos várias operações acontecendo e que bom, vários produtores fecharam preços muito bons em certos momentos. Isso graças a uma infinidade de ofertas muito grande. Porque às vezes você tem ofertas boas, mas elas estão longe de você. E às vezes uma oferta que está mais perto não chega. Você não sabe o que seu vizinho quer. Você não sabe se seu vizinho está comprando ou se seu vizinho está vendendo. E a inteligência artificial, juntando a inteligência logística com a inteligência tributária, faz todas as contas e te traz o melhor negócio naquele momento. Não, maravilhoso. Isso é sucesso mesmo. Para mim, assim, a gente tem que entender o que é sucesso. Às vezes o sucesso não está no ganhar 200 milhões, não é sobre isso. Às vezes o sucesso é você realmente conseguir fechar, travar Um exemplo, quando a gente fala de sucesso, eu acho interessante o negócio do Donovan, porque muito produtor rural que não faz o controle financeiro dele, acaba elevando muito o custo de produção da lavoura dele. E lá no final das contas, quando ele vai conseguir comercializar esse grão, ele não consegue pagar nenhum custo de produção. E o pior que elevar o custo de produção é não saber o custo de produção. Isso. Porque daí ele não consegue nem saber com inteligência se ele pode travar ou não pode, a quanto que ele pode travar, a venda que ele vai fazer. Tava dando um curso há umas 3 semanas atrás. Produtor rural, eu falo para você que 90% difícil dele saber e com exatidão qual é o custo por saca de uma dada expectativa de colheita que ele vai ter por saco. Qual o custo disso? Porque quando ele sabe o custo, ele tem que saber quanto que ele vai vender, por quanto que ele vai vender, para saber qual a margem. Você já imaginou, Gi, Samuel, um negócio aqui na cidade, que não seja no campo, que você vai comprar, esperar 6 meses, daqui 6 meses você vai no mercado e vê quanto que alguém está pagando, uma loteria. Vou ter um posto de gasolina, vou comprar combustível agora, daqui 6 meses eu vou entrar no mercado e ver quanto que tá. E se caiu? Vou tomar prejuízo? De azar isso aí, né? Então, assim, muitas vezes os produtores rurais ficam na loteria esperando o que vai acontecer. Sendo que hoje existem as ferramentas para poder se proteger e ele tendo noção, fazendo sua gestão financeira, fazendo sua gestão ali, entendendo realmente qual é o seu custo de produção, ele sabe os momentos que ele pode fechar e fechar parcialmente seus volumes. Ah, tá dando 10%? Poxa, é pouco. Ah, mas em outro momento deu 20%, em outro deu 30%. Ele faz uma média de preço e produtor rural, a gente não vai parar de ser produtor rural. Não é um negócio que fala assim, opa, esse ano tá bom, vou entrar, ano que vem tá ruim, vou sair. Tem maquinário, tem terra, tem capital investido. E produtor rural, ele é produtor rural. Essa é a profissão, mas além de profissão, essa é a vida dele. Então tem que cuidar com muito carinho, né? A gente vê também que em 2018 teve uma
ampla entrada de quem não era do agronegócio para dentro das propriedades rurais. Médicos, advogados, engenheiros e assim por diante. Infelizmente, em 2022, teve uma ampla saída desse pessoal também. Porque pensaram que lidar com a gestão da fazenda ia ser igual lidar com a gestão do negócio. Só que tem um gap muito grande de diferença aí entre um e outro, né? Tem algumas peculiaridades em comum, mas a maioria da questão de logística, e principalmente a que o Donovan sabe com maestria, que é a comercialização, são extremamente opostos, né? O que a gente comumente vê no mercado. A gente vê que realmente que tem... Eu queria até voltar um pouquinho na conversa, porque a gente vê que tem muita gente chegando no agro, o agro está mudando, né? Muito rapidamente, inclusive. Muita gente que entende que o agro é um bom negócio e começa a olhar para cá, e os investidores, nem todo mundo fica, claro, como você disse, mas a gente também vê dentro do agro muitos filhos, muitos netos, muitos sucessores chegando, e são pessoas que muitas vezes construíram carreira ou estão começando suas carreiras na cidade com outras profissões e acabam voltando para o agro. O que me deixa muito feliz nesse momento é que quando a gente vê muito sangue novo chegando na fazenda, a gente também vê muita gente que vem com a mentalidade mais aberta para essas tecnologias, mais disposto a testar coisas novas e tudo mais, né? E é onde eu entendo que a gente vai ter uma abertura para conversar com os sucedidos, inclusive, com os patriarcas, né? Que às vezes não estão atentos ao que a gente está falando aqui. Porque parece fácil o que vocês estão falando, porque vocês fazem isso da vida de vocês há muito tempo. Mas para muita gente, quando a gente fala em startup, em inovação, em uma ferramenta, em Trava, Red, em planilha... Baixa o aplicativo, Isso. Baixa o app. É um bicho de 7 cabeças para muita gente, né? Então, a gente tem que conversar com todos esses públicos. E aí, até eu queria voltar um pouquinho para a gente falar dessa barreira de entrada do agro e realmente dessas novas carreiras. Vocês, quando olharam para esses negócios, vocês viam que tinha uma oportunidade, mas vocês também sabiam que teriam algumas barreiras de entrada para a tecnologia, né? O que vocês acham que é o maior ofensor da tecnologia no mercado? Vou deixar o Donovan tocar essa primeiro, depois eu falo. Porque essa daí Qual que é a maior dificuldade? Mindset ainda, Donovan? Olha, eu não vejo... Muita gente diz o seguinte, que uma dificuldade que a gente tem é de acessibilidade de rede. Hoje o Elon Musk está resolvendo esse negócio. Sim. Onde você vai ter internet. Então, ter internet ou não, esse entrave já foi. Barato, né? Barato perto do resultado que ela oferece, né? Exatamente. Então, assim, conectividade não é mais um problema. Uhum. Pode dizer, eu não tenho internet. Bom, resolve isso. Então, pode ser uma solução para você, então solucione. Então, solucione. Então, a conectividade já não é mais um problema hoje. Não que a gente tenha. Agora, barreira de entrada. A gente viu muitos entrantes, foi no tal da tecnologia, programação. Isso aí, muita gente entrou lá atrás. E para ter tecnologia, você tem que ter tecnologia, construção, segurança na sua construção ali. Você tem que ter um aplicativo, você tem que ser web, que é no computador também. Então, assim, tem uma barreira de tecnologia para se entrar, porque tudo que é muito complexo, que você colocou aqui, Gi, para o produtor tem que chegar muito simples. Uhum. Por que o WhatsApp é um sucesso? Mastigado. Porque você só usa o dedão. Uhum. É o dedão para você mandar um áudio e para voltar. Então, assim, não tem muita coisa para você fazer, não. Então, e isso gera uma aderência muito grande. Eu só não vou falar só do agro, não, é de todo mundo. Então, as pessoas querem coisas fáceis. Então, tem um desafio de colocar uma inteligência muito grande, uma solução muito grande, que resolva muitos problemas de forma muito fácil. Então, assim, esse é um desafio que realmente que tem que chegar. E aí você vê muitas empresas frustradas porque chega com uma solução muito difícil de ser entendida. Agora, outra coisa, o agro, ele é muito tradicional. E você vê empresas muito grandes, já consolidadas, que estão nesse mercado há muito tempo. Só que isso pode ser visto de duas formas. Essas empresas, elas são muito pesadas para poder se movimentar. Elas se movimentam, hoje está melhorando isso, estão se movimentando mais rápido, mas geralmente elas são muito pesadas e burocráticas para se movimentar. Só que elas têm um poderio econômico muito alto. Quando você pega aí as Big Four, as grandes empresas do agro aí, realmente poderio econômico astronômico. Então, elas
tem uma barreira de entrada de você se posicionar nesse mercado. Até porque você movimenta muito dinheiro. E crédito hoje é um negócio que não é fácil. A gente só vem aumentando a dificuldade de ter crédito. Dinheiro tem muito, mas crédito nem tanto. Então, assim, acessível é outra história. exatamente. Né? Então, assim, essas são algumas barreiras, porque você tem que ter credibilidade, você tem que ter crédito, você tem que conhecer pessoas. O agro não é network, é relacionamento, é amizade. Isso tem muito no agro. Porque network é aquele negócio, fui num evento, conheci fulano, vi não sei quem. Trocou um cartãozinho ali e resolvido. Mas no agro isso tem que ser um pouquinho mais pesado. É tomar o café, visitar, tem que andar, tem que abrir porteira, tem que entrar para dentro da propriedade. E uma coisa que a gente fica muito feliz hoje é que nós, os sócios da Fox, a gente tem uma solução que a gente está sendo muito bem aceito por um motivo. Nós não somos do mercado que estamos olhando para o agro como uma oportunidade de ir lá e pegar alguma coisa, como é a maioria das pessoas hoje, a maioria das empresas que estão chegando. Nós somos do agro, nós estamos aqui dentro, sabemos quais são os desafios e nós estamos indo no mercado financeiro, no mercado de capitais, no mercado de crédito, na tecnologia, pensar o que a gente precisa e que o melhor nos atende aqui no agro. Então é um pouco o inverso. Então desafio tem demais para todo mundo, mas credibilidade, olho no olho, pegar na mão, cumprir o que fala. Você falou, você se posicionou, não tem essa, é porque um contrato não está assinado. Você mandou um WhatsApp, você falou que ia fazer o negócio, você pega e faz o negócio. E isso no agro é muito forte. Então você tem que cumprir o que fala, você tem que ter responsabilidade, tem que ter sustentabilidade, tem que ter boa tecnologia, tem que ser acessível, tem que ser fácil, mas não pode ser simples. Simples só para o produtor, tem que ser fácil para ele. Sim. Mas a complexidade, ela existe dentro do agro e você tem que fazer isso de forma fluida. Tem que ter uma entrega de resultado muito elevado, levando a didática do uso da ferramenta. Certo. Resumindo, é isso. Você tem que ser o mais didático possível para o produtor rural entender como que funcionam as ferramentas, mas ter uma alta entrega de valor do que você está oferecendo ali. Esse que é um ponto-chave. E outro negócio... Fui prolixo e você me resumiu muito bem. Né? Esse ponto-chave que o Donovan falou, da responsabilidade de se arcar com a sua palavra dentro do agronegócio, eu vou chamar isso de fio do bigode. Você tratar aquilo com fio do bigode e arcar com essa responsabilidade. Isso é muito firme dentro do agronegócio, é cultural isso. E eu acho que com a mantença dessas novas gerações é difícil perder. Eu vejo vocês dois com comportamentos bem parecidos nesse sentido, falando das empresas de vocês, que é realmente de estar atento a como melhorar a vida desse cliente de vocês, né? Então, não é só sobre vender um negócio para ele, não é isso. Olha, tá aqui, deixa eu ouvir o que é. Eu me lembro de um dia que eu subi aqui no terceiro piso tomar uma água e o pessoal da Fox estava em volta de uma mesa discutindo como é que eles iam implementar uma coisa nova no aplicativo, porque tinha entendido que a dificuldade, acho que era de geração de nota, não lembro o que era naquele momento, mas era alguma coisa assim, que era muito burocrático para o produtor e vocês assumiram uma responsabilidade, falando, não, a gente tem que fazer. Para a gente consegue entender isso, agilizar esse processo para ele, isso vai ser importante para o produtor que a gente agilize. E eu vejo o Samuel fazendo isso constantemente também, que é conversando com muitos e muitos clientes todos os dias e falando como é que está indo, o que você sente que precisa melhorar, você testou essa ferramenta, o que você me fala aqui? Não, deixa eu ver como que eu posso te ajudar com isso. Então, vocês estão o tempo todo... Mesmo a gente vindo de família de produtor rural, tá com o pé no chão também, o Brasil é muito amplo, então tem algumas adversidades que aqui em Goiás tem, mas no Mato Grosso tem o dobro. Tem alguns pontos interessantes também, que no Paraná tem outras realidades. Então, quando a gente vai partindo para entender as demandas do produtor, é muito variável. E aí a gente já está falando de agricultura, e se a gente entrar na pecuária de corte, outro mundo, pecuária leiteira. Então, a gente tem que ter, de fato, essa empatia de não só visitar o produtor, mas entender a necessidade dele dentro da propriedade dele. Porque quando a gente conserta aquilo ali, começa a mudar a vida dele. É aí que a gente entra com mais facilidade. A Plansagro em si investiu em marketing muito forte esses 5 anos, mas o maior marketing nosso foi o produtor rural, que falou, vizinho, isso aqui está dando certo para mim, vamos testar aí também. E isso é muito legal, e eu vejo esse comportamento
é cultural das empresas de vocês, porque vocês são assim, vocês conseguiram colocar isso no DNA das empresas de vocês, mas eu percebo que esse é um valor muito importante para o agro. As empresas que eu vejo, os profissionais que eu vejo realmente com entregas que são de valor, que agregam a vida desse produtor, mesmo que tenha um desafio da tecnologia, mesmo que tenha o desafio da gente encontrar, de fazer essa disrupção com o produtor, quem eu vejo que está realmente fazendo a diferença, ele está disposto a servir, não é vir fazer uma boquinha aqui no agro, também dar mordiscar aqui um pouquinho de dinheiro, não. É realmente que está disposto a falar assim, não, a gente está junto aqui, nós vamos mudar esse processo. Acho que a palavra é essa, é servir. A palavra é servir. A gente está aqui para servir, a gente está no mundo para servir e a gente é servido o tempo inteiro. Então, assim, algo que eu queria até pontuar aqui é que a empresa, você falando de valores, de cultura, a gente só está aqui por causa de gente. Então, assim, a gente fala isso o tempo todo. É gente fazendo para gente. As pessoas que trabalham conosco, elas têm que estar satisfeitas, têm que buscar liberdade, têm que... Poxa, no final do dia a gente comemora quando termina um contrato, quando entrega, todo mundo vibra, é excelente. E mais do que terminar um contrato, a gente recebe o feedback de um produtor, isso aconteceu anteontem, mandou um áudio agradecendo e citando o nome da equipe, de boa parte da equipe que trabalhou, que estava ali relacionado naquela operação. Isso, assim, é gratificante para o time. E aí, quando você fala assim, tecnologia, inovação, isso tudo é para melhorar a vida das pessoas. A gente discute muito inteligência artificial hoje, ChatGPT, que está muito na moda agora. Cara, tudo é para melhorar a nossa vida. É para que nós tenhamos mais tempo de qualidade com as nossas famílias, que nós possamos sorrir mais, que a gente tenha mais sustentabilidade financeira, econômica, para ter mais qualidade de vida para as nossas famílias. Então, assim, é de gente para gente. Aí eu queria fazer aqui, aproveitar esse espaço nosso para lembrar de um ponto importante do elo da cadeia, caminhoneiro. Muito, muito importante. A pessoa que está lá dentro do caminhão ela. De passagem, ele é o servidor. Ele é o servidor. Ele é que carrega o grão de um lado para o outro. Aí você fala assim, tá, mas grão, qual a minha relação disso? Os bois e assim por diante, em todos, né? Também e quando você pensa em servir, Jesus Cristo lavou os pés do discípulo, o maior líder da história. Então, um exemplo, a gente tem isso como missão, de fato. É servir, bem servido, todo mundo que envolve no processo. Tanto eu acredito que o Donovan também tem o mesmo pensamento. Tem um case interessante, inclusive, falando de servir, a gente contratou um estagiário no bar. O nosso estagiário, acho que o mais antigo aí, a gente estava num bar, bebendo cerveja ali, perto da minha casa, e ele serviu a gente tão bem, que a gente ficou interessado na história dele. E aí, o que você faz? Com que não faça agronomia? Tá, mas trabalho aqui? Não, eu trabalho aqui pagar a conta, faço um bico, tarará, e foi falando... Se ele serviu a gente tão bem, falou, cara, vamos levar esse cara? A gente fez uma proposta, trouxe ele para dentro de casa. Eu tenho um desse também. Eu tive uma menina, ela virou nossa estagiária. Hoje, muitos anos depois, ela gerencia uma clínica e ela era atendente de uma pizzaria. Ela fez um atendimento tão bom na pizzaria que a gente falou assim, que essa menina tem negócio, viu? E aí a gente... voltou, aí foi assim, Jean fez um contato com ela, voltou para mim e falou assim, cara, eu fui pegar uma pizza, a menina me fez um atendimento, eu quero que você conheça. Aí eu fiz um pedido para ver o atendimento dela, para ver se não tinha sido uma única vez, se era o comportamento dela mesmo, né? E aí era mesmo, aí a gente chamou ela para uma entrevista, ela foi nossa estagiária, virou nossa comercial e hoje... Anos depois, ela já está numa outra etapa da vida, gerenciando uma clínica grande e tal, e, enfim. Mas, assim, porque é isso, são pessoas. A gente se conecta com pessoas. Então, sempre que eu vejo uma empresa que está tendo sucesso, a gente olha... E quando esse sucesso é perene, porque às vezes a gente tem aqueles picos, cometas, né? Halley que passam, né? Assim, ele faz um baita no sucesso e também você não ouve mais falar dele por 70 anos. Mas... Quase a pirâmide, né? Acontece, né? Mas aí quando a gente vê que essas empresas estão construindo com solidez o seu negócio, que está realmente tendo bons resultados e aumentando, porque às vezes não é
tão rápido, tão meteórico, mas é construído com solidez. São pessoas... Conquistar o espaço, né? São pessoas boas que estão por trás trabalhando. Dificilmente... eu sempre falo que não tem como ser um bom profissional e ser uma má pessoa e vice-versa, sabe? A gente é trabalhando aquilo que a gente é no dia a dia da gente. Então, é uma constante. Se a empresa tem essa cultura de servir, de ouvir, essas pessoas também têm essa cultura. Porque é o dobro da dificuldade. Você fazer um serviço bem feito, pautado nos seus valores, você se autopolicia com frequência. Então, é o dobro da dificuldade. Era muito mais fácil você fazer o serviço meia boca. Mas quando você realmente entende seus valores, entende do que você está fazendo e o impacto da sua solução no mercado e da responsabilidade que você está entregando para o seu cliente, a dificuldade é mais elevada. É porque você está olhando não é só para o seu. O seu é fácil de fazer mais ou menos, mas você está olhando para o outro. Como esse outro vai receber isso? Como que isso vai impactar na vida dele? Trabalhar ambiente é tão desafiador, mas é tão bom, gera tantos resultados, que, por exemplo, a nossa empresa ela é pautada por... ser uma empresa idônea, nós estamos construindo, ampliando nosso espaço, conquistando nosso espaço perto das pessoas, e conquistar espaço você tem que ter credibilidade. Como eu falei, você tem que cumprir o que você fala. E aí a gente tem um desafio muito grande no mercado de grãos, porque nesse mercado é difícil. Tem muita gente que só nega imposto e é sem nota e não sei o quê. Só que o que a gente posicionou? No começo da empresa falou assim, olha, esse não é o mercado que a gente atua. Eu não trabalho com esse tipo de gente. E aí eu lembro que bem no comecinho os meninos ficavam grilados, né? Porque, vai perder negócio. Estamos perdendo negócio, não dá. Cara, olha só, o pessoal tá fazendo preço melhor que a gente, não sei o quê. Fizemos uma reunião e falou, deixa eu falar um negócio pra vocês. Cara, não fazemos parte desse mercado. E aí um dia eu cheguei, não sei se te contei isso uma vez, cheguei e tinha um estagiário atendendo o telefone. E ele não viu que eu estava atrás. E ele simplesmente, falando no telefone, falou assim, entendi, não, beleza, deixa eu falar pro senhor, a gente não trabalha dessa forma não, é melhor não trabalhar com o senhor não, acho que a gente não combina não, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Desligou o telefone. Eu falei assim, cara, com quem que você tava falando? Aí ele pegou e falou assim, com fulano de tal. Zé das Couve. Aí eu falei assim, cara, você sabia que esse produtor aí produz mais de 10 mil hectares? Esse cara é grande, importante no agro. Esse estagiário virou pra mim e falou assim, beleza, ele é grande, mas não serve pra trabalhar com a gente. Ele só nega imposto, carrega carga sem nota, não serve pra gente. Ele demitiu o cliente, um cliente gigante. Cara, isso dá um orgulho. Poxa, cara, parabéns, é isso aí mesmo, a cultura é essa. Foi efetivado. Deu certo. Porque se a gente aceita aqui e ali, se você abre concessão, lá na frente você cai. Isso. Certeza. Se você abrir uma exceção nesse porte ainda, daqui a pouco essa exceção vira regra no seu negócio e aí você está vendido, né? Porque o marketing ao contrário aplica também aqui, né? E esse cliente que foi um exemplo, que o dono vai entregar a mercadoria sem nota para ele, que ele entrega a mercadoria sem nota, vai falar para o outro que o dono tem essas práticas e assim por diante. E aconteceu um negócio parecido com uma empresa que eu cheguei, não vou citar o nome dela, mas eu cheguei na empresa, aí essa pessoa falou assim, dono, eu sou apaixonado pelo mercado de grãos, mas não trabalho com esse mercado, isso já agora, recente. Não trabalho com esse mercado porque tem muita sonegação, tem muito picareta no mercado, e muita gente que faz rolo. Eu falei assim, cara, nem vejo. Mas foi natural mesmo, eu falei, nem vejo isso. Ele falou, como não? É o que tem. Aí eu falei, cara, abre aí a tela da Bolsa de Valores aí. Ele abriu. Eu falei assim, lista as empresas do agro. Aí já tava placa, ele acompanha muito, né? Aí ele foi lendo os nomes, eu falei, ele vai lendo os nomes dessas empresas do agro que estão na Bolsa. Aí ele falou, não, beleza, o que tem? Eu falei assim, pois é, eu quero trabalhar com elas. Eu não quero trabalhar com os picaretas. E essa galera faz um volume tremendo, e essa galera trabalha sério. E essa galera não trabalha com picareta. Então, eu não tô olhando para os picaretas. Vamos trabalhar sério? Eu falei, eu sei que você é uma pessoa que trabalha corretamente, então não precisa ter medo disso. É ruim e tal, chega na gente. Mas assim, quem é sério não se curva para isso, não adianta. É bem isso mesmo. E a gente coloca isso como padrão para os nossos negócios e para as nossas vidas, a retidão, né? E o servir os outros, que isso fica natural. Fica natural e passa a ser... A tal da ética, né? Por exemplo, Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Quem gosta disso? Ninguém. É pesado? É pesadíssimo. Para o empresário, muito pesado. Mas, cara, você está aqui. É a regra do jogo. Sim. Ética é a regra do jogo. Você quer jogar aqui? A regra é assim, vamos lá. Graças a Deus nós temos mega empresários muito bem-sucedidos e pautados nesses valores, né? Eu tenho uma máxima de uma grande pensadora que eu trago para minha vida, gente, que é Dona Cristina, minha mãe, vulgo minha mãe.
que ela fala assim, fazendo certo já tem chance de dar errado, fazendo errado não tem outra chance, vai dar errado. É um fato. Boa, gostei. É um fato. Então, isso para mim, assim, é duas coisas que forjaram quem sou, acho que ela falou muito e quem conhece minha mãe sabe que ela fala muito mesmo, se você acha que eu falo muito, vocês não conhecerem ainda a Dona Cristina, tenho para quem puxar, que era essa, né, de fazer as coisas certo, e a outra que é, faça tudo muito bem feito para não ter que fazer 2 vezes. Então, para mim, não existe outra forma a não ser fazer bem feito. E é uma coisa que eu modelei tanto isso está na minha plástica cerebral mesmo, assim, de neurônios, que realmente é muito difícil para mim quando eu tenho que fazer alguma coisa mal feita. Se eu tiver que fazer alguma coisa mal... Te incomoda, nossa, né? mas muito. Sente lá dentro, no fundo. Mas muito. E se eu tenho a sensação de que eu não estou fazendo uma entrega à altura daquela pessoa, eu também tenho essa sensação. Então, acho que a gente reconhece quando a gente vê esse esforço nos outros também, né? Isso é uma prática e você reconhece nos demais. E pensando nesse agro que a gente quer construir para o futuro, já indo para esse caminho do futuro, eu não vejo outra forma que é fazendo bem feito. Tem que ser feito muito bem feito. Então, nós vamos ter que parar de dar jeitinho para as coisas, aí já sou eu mesmo que fico falando isso com frequência. Não tem que dar jeitinho. Quando a gente dá jeitinho para as coisas, a gente tem que abolir o jeitinho brasileiro. Barriga, né? O brasileiro, a gente tem uma coisa dentro da gente que a gente fala muito, Protelar, a gente gosta, né? a gente gosta do jeitinho. Virou uma cultura nacional o jeitinho. A gente dá jeitinho para tudo. Mas, para mim, o jeitinho, ele volta e te cobra, mas te cobra caro. Juros e correção. Né? Mas é caro, Samuel, demais. Não vale a pena. Então, assim, porque o jeitinho, você vai deixar ponta solta, você vai deixar coisa para trás, entendeu? Então, assim, não adianta dar jeitinho, tem que fazer bem feito. E o que a gente está vendo para o futuro do agro é isso também, é fazer bem feito. Então, é organizar a sua gestão, né, os seus custos, o seu estoque, o seu manejo, é organizar a sua comercialização, é organizar a sua propriedade, olhar para dentro dela e ver como que ela pode ser melhorada, no detalhe, né? Não é nem só sobre o produtor, a exigência do mercado está muito elevada. Se ele não entrar nesse padrão de exigência do mercado, ele vai acabar ficando para trás. A realidade é essa. E vai mesmo, viu, Samuel? Isso acontece com empresa privada fora do agro. Se ela não seguir um padrão de entrega, um padrão de qualidade, de atendimento dos seus clientes, um pós-venda de qualidade, acaba ficando de fora. Sabia que isso aconteceu na cadeia do algodão? Sim. A cadeia do algodão, ela começou a ser... Os produtores geralmente muito organizados, porque a barreira de entrada é ainda mais alta, o custo de produção muito alto, então geralmente entrava gente mais organizada para dentro. Elevado, risco muito alto. Então, e vários outros riscos. Fatores, então, assim, o risco do produtor rural de algodão muito alto. O que eles começaram a fazer? Eles começaram, e sempre acessando o mercado internacional, porque o algodão brasileiro sempre foi de altíssima qualidade. A gente fala do algodão egípcio, mas tem muito algodão egípcio que é brasileiro, viu? Ah, é? Tem muito algodão egípcio brasileiro. E que bom que ele é brasileiro. Apenas só que não está escrito que é brasileiro, né? Mas, e esse pessoal começou a seguir parâmetros de sustentabilidade bem antes da gente falar de sustentabilidade. Hoje, o BCI aí, que é o Better Cotton Initiative, ele tem mais de 150 critérios da propriedade rural que produz esse algodão para falar assim, olha, esse aqui tem o BCI. Uhum. Então, e antes era assim, quem tem esses padrões vende mais caro. Hoje é assim, se você não tem esses padrões, você não vende. Uhum. E a gente está vendo isso ser transportado para outras cadeias produtivas, cadeia produtiva da carne, cadeia produtiva do grão, e aí começa, olha, você tem que ter padrão. E aí a gente vê um meio de transporte extremamente seguro, avião. Por que o avião é tão seguro? Por causa de procedimento. Você acabou de falar, olha, eu fico ali metódica para poder executar uma tarefa bem feita para não ter que fazer de novo. Já pensou se o piloto do avião e os mecânicos de avião ali falam assim, bom, depois eu vejo aqui a luzinha piscando ali. Vou tomar um café agora. Vou tomar um café. Não tem isso. E aí a gente vê aí, falando de cultura brasileira, a cultura alemã é muito assim de procedimento e você vê que as coisas vão bem. Cultura japonesa as coisas vão bem. Você tem 5S nível de disciplina muito elevado.
Exatamente. E na agricultura, aí trazendo um pouquinho de novo para a economia, na economia diz que a agricultura é para ser de lucro zero. O que significa lucro zero? Não é que você não ganha dinheiro, é que paga todas as contas, remunera o capital, remunera o produtor, e essa a competitividade sempre busca o lucro zero. Então, se você busca o lucro zero, as margens tendem sempre a ficar mais apertadas. Então, você sempre tem que ficar mais eficiente. Aí você traz inovação, você traz tecnologia e você traz o conceito de precisão. E precisão precisa de procedimento. E você refazer aumenta o custo. Com certeza. Então, procedimento, planejamento, que seja em planilhas, que seja em sistemas, para poder ter o melhor resultado. E eu acho que o caminho do agro é esse. É de melhorar mesmo nos detalhes, é realmente ficar mais atento a criar procedimentos e melhorá-los constantemente. E não tem volta. Esse caminho do algodão que você citou é o caminho mesmo de todas as outras cadeias. Não tem volta. A gente já vê que para acessar crédito, cada vez mais você precisa estar com tudo em dia. Os frigoríficos, falando aqui da pecuária de corte, os frigoríficos já têm que responder aí a uma rastreabilidade, garantir que aquele animal... E hoje essa rastreabilidade ela ainda é bem limitada, chega só num certo nível ali, mas já existem datas, metas para isso ser 100% rastreado, para saber exatamente por quais propriedades esse animal passou, né? Você colocou hoje, quando você fala assim, olha, tem que ter rastreabilidade. Por quê? Porque é bonito? Não vou fazer. Agora, peraí, tem que ter rastreabilidade para quê? Pegar crédito. Sem crédito, a atividade não se viabiliza. E aí, mais do que para pegar crédito. Hoje a gente tem juros aí no mercado aí de 17%, 18%, 19%. Que, assim, é muito alto para a atividade agropecuária. Aí, enquanto isso, lá fora, com taxa de juros altas, fora do país, Estados Unidos, Europa, a gente tem juros lá de 6%, 7%, e aí a gente tem que acessar esse crédito. Se a gente acessar esse crédito, é um fator de competitividade muito grande. Só que como que a gente acessa? Aí eu falei, tem muito dinheiro e pouco crédito, porque a gente não está enquadrando nos padrões de critérios que aquele dinheiro necessita para ser transportado para cá. E o que a gente tem que fazer? Adequação, procedimento, padronização para falar, olha, posso acessar. Tem empresas goianas e brasileiras goianas que estão acessando esse crédito por se padronizar. Aí, por exemplo, uma produtora de sementes, uma esmagadora de soja, uma produtora de etanol de milho, que tem isso, ela tem que transportar isso para toda a cadeia. E aí é que tá. Então, para fazer isso, você tem uma sustentabilidade financeira para ser cada dia mais sustentável. E a gente está falando de rastreabilidade, mas isso a gente pode levar em consideração todas as outras etapas, como vocês vinham falando aqui também, né? É mais do mesmo, mas assim, para a gente bater bastante nessa questão para o produtor entender que realmente fazer o bem feito em todas as etapas, ele vai ter no final do processo dele bezerros chegando mais cedo com peso melhor na recria, a gente vai ter bois com não tem passagem com carcaça degradada, mais lucrativa. Um pasto bem manejado, ele... Vai ter menos custo de recuperação, capim, que é o melhor alimento com menor custo. Sabe, né? O boi gosta da pontinha do capim, é onde tem melhor proteína. Agora, quando você vê aquela, como diz minha mãe lá, aquela quiçaça lá no pasto, que lá nunca não produz carne. Não. Então, assim, tem que ser um pasto de qualidade. Pasto de qualidade, você tem que tratar bem o solo. Você tem que ter, vamos falar de braquiária, por exemplo, você trata muito bem porque você tem raízes profundas, você tem estrutura de solo, você tem menos lixiviação, menos perda de solo, isso tudo melhora a condição do seu rio que está logo ali abaixo, maior infiltração de água. Então, são assim, vários pontos que quando você, no frigir dos ovos... Tudo conectado. Tá tudo conectado. Tudo conectado. E tudo faz uma grande diferença. E se ele acessa E faz sentido. E se ele acessa uma Fox Grãos e faz uma compra inteligente de grãos para os animais dele em confinamento na época da seca, posiciona o negócio dele de uma forma estratégica. Se ele está usando corretamente o software da Plansagro aí para fazer a gestão da fazenda dele, tudo isso se encaixa, gente. Nada está desconecto. Então, mas tudo isso vai te levar para o futuro. Só tem um caminho para o agro, que é de melhoria constante dos pequenos e dos grandes processos. Não dá para deixar nada para trás. Não dá para fingir que não está vendo. Não dá para deixar para resolver isso no próximo ciclo, empurrar com a barriga. E algo que a gente tem que tirar é esse negócio, isso serve para o pequeno produtor ou para o grande produtor. Para mim, pequeno produtor só se for em estatura. Não tem essa. Boa. Pequeno, grande. Você produzir hoje 1 hectare de lúpulo é caríssimo. Produzir 1 hectare de uva é caríssimo. Uhum.
Então, assim, é muito mais caro, tem muito mais valor agregado do que você produzir 100 hectares de soja, 1.000 hectares de soja. O negócio é que você tem que ter precisão em todas as propriedades rurais. É o negócio rural, é o negócio agro que precisa de gestão e não o tamanho da propriedade. Agora, o tamanho da propriedade vai dizer que aptidão ela tem para que tipo de produção. Poxa, eu tenho que agregar valor aqui, eu tenho que verticalizar o negócio dentro da propriedade pequena, porque senão ela não se viabiliza. Na maior, eu posso ter menos valor agregado, porque eu vou ganhar no volume. Isso é teoria econômica. Então, assim, não tem muito esse negócio mais de pequeno e grande produtor. Você tem ou você não tem gestão. Sobra ou não sobra dinheiro no final das contas. O pessoal da economia, os economistas dizem no final do dia, né? No final do dia, o que sobra? Paga a conta e sobra dinheiro? Beleza, não importa se você é grande, se você é pequeno, se a propriedade é grande, a propriedade é pequena. Porque tem muita propriedade que tem uma área de plantio bem elevada, mas não tem produtividade, né? Tem uma produtividade muito, muito elevada, mas o custo de produção é muito elevado também, acaba sobrando menos capital no bolso do produtor do que propriedade de extensão territorial menor. Então tem esses impasses também. Essa eficiência. Exato, isso Muito mesmo. bem. Então, para onde vocês acham que vai o futuro do agro? É um vídeo que eu postei no Instagram essa semana. Aí. Recorde atrás de recorde. É. Independente se o governo está segurando, independente se o cenário está positivo ou negativo, independente do custo de produção, independente se a Rússia está em guerra. O agro é recorde atrás de recorde. A gente vem acompanhando isso daí e questão de exportação, tanto de grãos quanto de carne, o Donovan é prova disso. Sabe que todo ano a gente consegue superar isso daí. Olha, o futuro, eu vou te falar que ele já é o presente. O futuro, ele é de gestão, o futuro é de precisão. Eu falo muito desse... Não é nem jargão, me fugiu o nome aqui. Esse termo? É esse termo, comercialização de precisão. Porque a gente já tem agricultura de precisão. Agora a gente tem comercialização de precisão, tem que ter manejo de precisão. Os drones estão chegando aí e a gente já consegue olhar para uma lavoura via satélite e entender qual a temperatura que tem naquele ambiente, em qual altitude está, qual é a planta que está ali, para eu saber que tipo de patógeno pode estar presente ou não com toda aquela condição. Então, eu tenho uma chance grande de ter uma infestação ou não. Então, isso é precisão, isso é diminuição de recursos para aumento de eficiência. Então, assim, qual que é o futuro / presente? É precisão em todos os processos, para que realmente, a hora que você olhe números no final das contas. Somos produtores rurais, de profissão e de vida, mas no final das contas, a conta tem que ser paga e a gente tem que alimentar o mundo. E isso não só por um jargão bonito, tá? De alimentar o mundo. Eu acho que a missão nossa, enquanto população, enquanto sociedade mundial mesmo, é produzir alimento. É inaceitável a gente pensar que tem pessoas que não conseguem comer hoje. Claro que a gente passa por temas políticos, econômicos, controversos, mas eu acho que nós, quando trabalhamos na Fox, a gente tem que, quando a gente diminui o custo transacional, melhora as condições de competitividade, é para que cada dia o alimento vai chegar mais barato lá na ponta. A gente está cumprindo o nosso pedacinho nesse papel aí que a gente está cumprindo. Pequenininho. Mas a gente está cumprindo a eficiência da cadeia produtiva na hora da comercialização. Isso a gente está ajudando o mundo a ter alimento mais barato. Mas é o que a gente estava falando, tá tudo conectado. E eu acho que todo mundo que está nessa mesa aqui está fazendo o mesmo, cada um de uma maneira diferente, mas impactando muito a cadeia produtiva. E todo mundo conectado. Quando a gente tem duas empresas aqui na mesa fazendo o seu melhor, para ofertar o melhor para o mercado, para que ele também se melhore, a gente está fazendo, é parte dessa revolução. Eu não acredito muito, eu já falei disso em alguns momentos já, talvez aqui, não nesse podcast, mas que a gente tem uma ideia de buscar um salvador, né? Ou de buscar, às vezes, o herói, a coisa de... E eu acredito que isso está em todos nós. O herói é o produtor rural que levanta 4 horas da manhã. Isso. E está em todos nós quando a gente consegue, no nosso dia a dia, entregar o melhor que a gente pode fazer. Tem dias que não é muito, eu sei, mas se a gente consegue fazer o melhor, a gente está construindo uma sociedade melhor. Então, eu acredito muito nisso, que todos nós e esses produtores... Estamos aqui de passagem, né, Gi? Temos que deixar alguma coisa boa. É a oportunidade que a gente tem de estar aqui. E nesse mercado que a gente está inserido, que é do agro, é muita coisa boa que a gente está deixando. Muita coisa boa. A gente falando de deixar alguma coisa boa, eu falo porque vou explicar por que eu sou apaixonado pela cultura do milho. Acho que Jesus, quando ele falou de multiplicação dos pães, ele estava falando, na verdade, uma metáfora para falar de milho, tá?
Porque você planta uma semente de milho, vem mais de 1.000 grãos lá depois de 3 ou 4 meses. Olha que coisa mais linda. Então, esse agro é o agro do passado, do presente, do futuro. Esse futuro aí, eu acho que é de mais alimento, é de mais recordes, como o Samuel falou, mas ele tem que ser mais de sustentabilidade a cada dia. Ele tem que trazer resultado econômico, financeiro, social e ambiental para a nossa população. Depois que o produtor rural entendeu que não precisa expandir a área territorial, mas ele pode melhorar a produtividade da área que ele já tem, o jogo mudou, né? O jogo mudou bastante. E é esse que eu acho que é o futuro, de fato, do agronegócio. Cada vez mais e mais otimizar a área que ele já tem para ser mais produtivo e mais rentável. Muito bem, e para a gente já começar a caminhar aqui para o final, eu queria que vocês dessem aí uma palavra de vocês para quem está querendo entrar no agro e para quem realmente está pensando nas carreiras e profissões, que tem um mercado muito grandioso aí e muito caminho para tecnologia e inovação dentro do agro, não? De fato. Olha, eu posso dizer o seguinte, a gente trabalha com agro e costumo falar o seguinte, o melhor de estar no agro é que aqui é o melhor lugar do mundo e a gente nem está no melhor momento ainda. A gente tem muito para construir. Quando a gente fala de carreira, a gente precisa de gente. Nós precisamos de pessoas operando processos, servindo outras pessoas e tem muito espaço. Vou te dizer, não é fácil, porque nada que é fácil é gratificante. Nada que é fácil vale a pena. Não é fácil, nada é fácil. Acordar cedo, trabalhar, se motivar, cumprir o que promete, ter compromisso com tudo. Mas deixa eu te falar, o mercado ele tá aberto e ele tá querendo, ele tá louco por bons profissionais. Então tem um espaço muito grande, tem um oceano azul para bons profissionais no agro. E aí eu não vou falar só de tecnologia, não. Eu tô falando de comprometimento, tô falando de ação, tô falando da pessoa todo dia pensar como ela vai melhorar a partezinha dela no mundo. Então tem muito espaço no agro. Esses dias mesmo, eu recebi 39 vagas de emprego para a gente poder mandar para as pessoas de trabalhos no agro. E os trabalhos eles estão melhorando cada dia. Então tem um espaço muito grande no agro. E não só para trabalhar para alguém, empreender. Vem empreender no agro, vamos achar novas soluções. Você pode empreender dentro da empresa de alguém ou empreender sozinho. Às vezes empreender sozinho, né? É mais pesado um pouquinho, né? Então. Ou ter a sua empresa. Mas dá para empreender em gestão de processos, em tecnologia, em achar novas soluções. A logística é um desafio muito grande mesmo ainda. A gente está perdendo, às vezes, para ineficiência logística. Quando a gente perde para ineficiência logística, nós estamos perdendo, sabe para quem? Para pneu sendo gasto, para combustível sendo jogado na atmosfera. Quem está ganhando com isso? Ninguém. E quando a gente insere inteligência nos processos, inteligência, ela não é artificial, vem da criatividade, da vontade das pessoas. Então tem um mundo muito grande, vem com a gente, vem com o agro, tem muita coisa para fazer. O agronegócio tem muitas dores, ele sente muito a necessidade de profissionais melhores. A faculdade pode formar, mas entrega aquele profissional engessado. E a necessidade do agro não é aquele profissional engessado, a necessidade do agro é de líder. A necessidade do agro é daquela pessoa que, mesmo trabalhando para os outros, igual o Donovan falou, ele assume responsabilidades, assume entregas que vão agregar valor na vida das pessoas e consegue, de uma maneira responsável, fazer essas entregas de qualidade. A inteligência artificial está chegando de uma maneira muito expressiva também no nosso segmento, só que nunca vai substituir aquele joguinho de cintura que a pessoa tem. Então, eu acho que é complementar. A inteligência artificial pode ser um ponto muito chave aqui para trazer mais facilidade para dentro do agronegócio, mas não vai substituir o profissional qualificado. E o profissional qualificado não é aquele que tem o diploma na mão, é aquele que entrega resultado. Essa é a necessidade do agronegócio hoje. E se eu tiver mais uma partezinha aqui, eu vou falar do mercado de crédito. A gente fala muito de inteligência artificial e a gente pode estar errado. Na verdade, eu acho que a gente está errado, né? Uhum. Se for olhar daqui 200 anos, com certeza acho que a gente vai dar errado em 90% das coisas que a gente está falando agora. Que a verdade é... Que bom, porque significa que vai ter muita evolução. Que a gente está melhorando, estamos evoluindo. Isso. Mais do que eu tenho hoje, vou te dizer, crédito, ele não é dado para a empresa. Crédito é dado para pessoas. Uhum. Você olha no olho da pessoa, claro que você precisa de números, balanços, para corroborar aquilo ali. Mas hoje você vê grandes empresas aí à beira da falência, vem um banco e salva ela. Tá salvando, na verdade, é quem tá à frente dessa empresa por acreditar que ele vai fazer alguma coisa, que tem uma cultura diferente. Que ele impacta pessoas. Exatamente, que gera emprego, que a pessoa tá dentro do processo. Então, assim, esse negócio que o Samuel trouxe aqui, tem uma coisa que não vai mudar. O olho no olho, o aperto de mão, a temperatura que a gente tem. Tô dizendo de novo, não sei daqui a um tempo, né? Às vezes vai substituir.
Hoje, com a base que eu tenho, o olho no olho, a confiança, o aperto de mão, o fio do bigode, você confiar e acreditar na vontade das pessoas, que é algo que não tem inteligência artificial ainda, é o que faz toda a diferença. Perfeito, perfeito, meus caros. Eu queria também aqui, já para a gente encerrar, agradecer muito a vocês pelo tempo e disposição, né, de vir participar e contar um pouquinho tanto da história de vocês, quanto realmente fazer essa leitura de como nós estamos, dos serviços que as empresas de vocês prestam para o mercado, que é importantíssimo. Mas eu queria partilhar com vocês e com quem está em casa. Eu gosto muito da ideia de jovens chegando no agro com toda a energia, o gás, a criatividade. Acho que é importantíssimo. Esse mercado precisa muito dessa renovação, porque não vai diminuir. A gente não tem inteligência artificial que faça a gente parar de comer, de fato. né? Então a gente vai precisar continuar comendo e a população, mesmo que diminuindo os números de crescimento, ainda cresce ano a ano. Então, a gente tem mais gente, mais boca chegando aí para alimentar. Então, óbvio, a gente vai precisar de cada vez mais inteligência para melhorar os processos e fazer com que nossas fazendas fiquem mais produtivas. Mas eu queria também fazer partilhar com vocês. Hoje eu comecei o dia ouvindo um podcast do Abílio Diniz. E o Abílio está, com 70, quase 80 anos já, né? Ele já é eterno, né? Já. O Abílio... Ele e o Jorge Paulo Lema, né? É isso, né? Então, Abílio, para quem não conhece, acho que vale a pena dar uma olhadinha na história dele. É um dos grandes nomes dos empresários do Brasil, Carrefour, Grupo GPA, né? Pão de Açúcar, enfim, e tantas outras empresas. E aí, ele falou muita coisa interessante, mas uma das coisas que ele falou, que é maravilhoso, é que hoje, aos 70 anos, ele é um homem muito melhor do que ele era aos 50, e do que ele era aos 45, e do que ele era aos 35, e do que ele era aos 30, tanto como pessoa, como quanto empresário. Mas que foi importantíssimo ele passar por todas essas etapas para ele chegar à idade que ele está hoje, muito melhor. E eu acho que isso aplica a nós dois também, né? Há 5 anos atrás eu era outro profissional, hoje já é um profissional totalmente diferente. Isso. Então, o que eu quero dizer é que bom que vocês estão fazendo essa transformação nos negócios de vocês e no mercado. Muito obrigada por vocês insistirem, porque empreender no Brasil não é algo fácil, mas insistirem e persistirem em entregar tanto valor para esse mercado e que daqui a 5, 10, 25 anos a gente esteja aqui falando de como o mercado, nossas empresas e nossos negócios estão muito melhores do que nesse dia. E nós também, né? Daqui a 20 anos bem melhores. Que nem sempre estávamos certos, mas que valeu a pena. Que a gente Com certeza, que a construção é contínua, Exato. né, Dono? É isso. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Eu sei que foi um papo maravilhoso, espero que tenha trazido bons insights para ti, te motivado a continuar essa construção do agro do futuro, que é o agro que já acontece, que é o agro que aconteceu, que a gente está colhendo e vai continuar plantando e colhendo coisas melhores e mais resultado para o seu negócio. Se você quiser saber mais sobre esses dois, quiser saber mais sobre a Agro Selections e todos os pacotes de serviços e produtos, tanto dela quanto dos associados, das empresas que fazem parte do Hub, como a Fox e a Plansagro, pode chamar a gente aonde você estiver aí, nos comentários, nas nossas redes sociais, que a gente coloca você em contato com esses dois e com os especialistas também, tá bom? Estamos em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, e eu vou esquecer de alguma aqui com certeza, mas a gente tá lá. Facebook. Mas a gente tá lá, pode acionar a gente. Semana que vem tem mais. Essa temporada está começando e eu garanto para vocês que vai ter muita gente bacana aqui nessa mesa, assim como esses dois. Obrigada a vocês. Obrigada, rapazes. Forte abraço. Obrigado. Valeu. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar Agro Selections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!